10 motivos para não participar da Santa Ceia. Primeiro motivo: porque Jesus já voltou há muito tempo, ele já habita convosco. Segundo motivo: porque Jesus nunca mandou cear todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice. Terceiro motivo: porque Jesus falou aos seus apóstolos que era a última Páscoa. Lembrando a todos que todo tipo de ritual do Velho Testamento já se foi. Não podemos fazer nenhum tipo de ritual do Velho Testamento, porque o Cordeiro Pascual já fez o sacrifício naquela cruz. Atenção! Examinar em Êxodo, capítulo 12, versículos 1 ao 51. Leia também o capítulo 13, versículos 1 ao 22. Quarto motivo: porque Jesus falou aos seus apóstolos que era até que se cumprisse o reino dele, que de acordo às palavras de Jesus, o reino veio desde o dia do seu nascimento, mas muitos não enxergaram o reino de Deus na terra, que nem hoje neste século. Muitos não enxergam que o reino de Deus ainda continua em nosso meio. Quinto motivo: porque Jesus morreu uma só vez, e o sangue dele já foi derramado há muito tempo por muitos, para a remissão de pecados. Então, o único vinho que representou o sangue de Jesus Cristo foi aquele vinho que Jesus deu aos seus apóstolos, e também o único pão que representou o corpo de Cristo foi aquele pão que Jesus repartiu entre os seus apóstolos. Todos esses rituais feitos nas igrejas que se chama de Santa Ceia é antibíblico. Isso é heresia. Sexto motivo: todos aqueles que estão fazendo esse ritual que é a Santa Ceia estão indo contra as verdades de Jesus. Sétimo motivo: Jesus chamou os apóstolos para celebrar a Páscoa, ou seja, a festa dos pães sem fermento, como de costume de todos os anos. Porque desde a última praga lançada no Egito, que foi a morte dos primogênitos, esse ritual chamado de Páscoa tinha que ser celebrado todos os anos, por todas as gerações, em uma referência à libertação do povo de Deus que estava sendo escravizados no Egito. Mas tem um detalhe: quando Jesus veio e trouxe novas palavras, isso significa uma nova aliança, um novo concerto com o povo de Deus, ou seja, tudo foi mudado, porque a vinda de Jesus na terra foi para cumprir tudo o que estava escrito sobre ele no Velho Testamento. Portanto, todos aqueles que não receberam essas novas palavras estão indo contra o próprio Deus. Oitavo motivo: quem falou essas palavras de ceiar todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o vinho foi um homem chamado Paulo. Foi ele que falou, e não foi Jesus Cristo. As palavras de Paulo são dele mesmo. Paulo não representa Jesus. Nono motivo: quem celebra e quem toma a Santa Ceia de acordo às palavras de Paulo, estão crucificando a Jesus Cristo novamente. E todos sabemos que quem crucificou Jesus naquela cruz foi o próprio povo de Deus, os fariseus. Então, quem segue as palavras de Paulo e as rejeita as palavras que saiu da boca de Jesus, estão cometendo um erro gravíssimo. Décimo motivo: porque ele já habita dentro de todos aqueles que crê no seu nome, portanto, foi promessa dele, e de fato ele cumpriu. Se ele cumpriu essa promessa, isto nos garante que o sangue dele, as palavras dele, o poder dele, jorra dentro de todos os que creem em seu nome. Conclusão: observe esses versículos que Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 26, versículos 27 ao 29, que diz: E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que convosco beba novo, no reino de meu Pai. Vamos ver também em Marcos capítulo 14, versículos 22 ao 25, que diz: Enquanto comiam, Jesus tomou pão, e abençoando-o, o partiu e deu-lhe, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes:
Isto é o meu sangue, o sangue do pacto, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que o beber, novo, no reino de Deus. Vamos ver também em Lucas capítulo 22, versículos 14 ao 20, que diz: E, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, havendo recebido um cálice, e tendo dado graças, disse: Tomai-o e repartiu entre vós. Porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Agora veja as palavras de Paulo sobre a Santa Ceia. No livro de 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 ao 26, que diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto no meu sangue, fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Paz e graça.